Deus não usa homens entregues à masturbação, à pornografia e à imoralidade sexual. Essa é uma tese que nós vamos analisar no vídeo de hoje e vamos identificar se ela é bíblica, se não é, se é correta, se é errada. E você vai entender quais são as implicações na sua vida, que talvez ainda cai constantemente na pornografia e masturbação, mas tem um cargo na igreja, né? Ou talvez você que em algum momento da sua vida esteve extremamente viciado em pornografia e masturbação, mas cantava na igreja, ou era um líder de igreja, talvez até um pastor, né? Tem estudos aí que falam que mais de 40% dos pastores norte-americanos têm problemas com pornografia e masturbação. Não tenho o dado aqui do Brasil, mas imagino que está mais ou menos por aí, tá? Então, vem essa incógnita. Deus usa homens assim? Né? Deus não usa homens assim? Esses homens são usados pelo diabo? Isso aqui é importante a gente tratar. Eu quero começar meditando um pouco com vocês sobre algo que aconteceu na minha casa, no meu lar, né? Então, eu sou cristão ali desde os meus 15 anos de idade, então tive um encontro com Jesus, cara, me apaixonei, foi um negócio fantástico, só que a minha família não, né? Então, e principalmente minha mãe era uma pessoa muito cética, ainda é meio cética, mas assim, naquela época era muito cética com respeito à religião em geral, né? Eu lembro que tinha uma TV, né? Naquele momento era TV aberta, hoje eu não sei, porque eu não assisto televisão, que era a TV Novo Tempo. Eu sei que ainda existe, uma televisão que é uma bênção, e passava um programa ali chamado Está Escrito. E a minha mãe assistia esse programa, mesmo sendo uma pessoa extremamente cética. É aquele tipo de pessoa que diz assim, pastor é tudo mentiroso, é tudo ladrão, tal, não sei o que, pronto. Mais ou menos nesse nível. Aí teve a bênção de o filho ir estudar teologia, né? Enfim, como são as coisas. Mas eu lembro que ela assistia, né, via alguns programas ali da Novo Tempo, etc e tal. Inclusive era a época em que passava o programa do Rodrigo Silva, né, que também era uma bênção ali. Mas esse Está Escrito era o que ela realmente gostava de assistir. Então ela procurava o horário daquele programa e assistia. Naquele momento, quem presidia o programa era o pastor Ivan Saraiva, né? E vocês me perdoem se eu estou citando alguns nomes no vídeo de hoje, mas é de fato assim necessário, porque também eu vou citar alguns outros nomes, não faz sentido eu citar nomes de alguns e de outros não. Então, por isso que eu estou mencionando aqui. E aí ela me dizia o seguinte, tem alguma coisa nesse pastor aqui, quando eu ouço esse cara, eu ouço a Deus, eu sinto a presença de Deus. Eu dizia, fantástico, e de fato, assistir aquilo, cara, era fantástico, né? Um programa muito bom, o Ivan Saraiva apresentava aquele programa, etc e tal. Anos depois, o que aconteceu? Ivan Saraiva é descoberto, né, ali, um problema que ele teve com uma moça, inclusive do próprio programa ali, ele terminou adulterando com aquela moça. Foi descoberto, perdeu o programa, etc e tal, perdeu as credenciais pastorais, enfim. Eu sei que hoje ele ainda faz um trabalho evangelístico aí na internet, e que bom, fico feliz com isso, mas isso foi o que aconteceu naquele momento. E cara, eu me perguntava, meu Deus, né? O único cara que a minha mãe escutava e dizia assim, eu sinto a presença de Deus quando eu ouço, né, esse pastor. O único, ele estava em adultério, né? Estava em adultério. E aí surge a incógnita, cara, como assim? Como assim? Como é que eu posso ouvir essa pessoa, sentir a presença de Deus, ser tocado por Deus, mas essa pessoa estar em pecado? E não é que essa pessoa peca, todos nós pecamos, mas é estar em pecado constante, com o coração endurecido, porque sim, enquanto o sujeito está em pecado, ele está com o coração endurecido. E aí vem a incógnita. Como? Bom, se inscreva no canal, tá? Se você é novo aqui no canal, se inscreva aqui no botãozinho vermelho, dá um like aqui também para o YouTube entregar esse conteúdo para mais pessoas e ative as notificações também para receber os novos vídeos. Tem vários exemplos de grandes homens de Deus, se bem que eu gosto da posição do pastor Paul Washer, né, que ele diz assim, não existem grandes homens de Deus, existem homens pequenos que Deus usa de forma grandiosa, né? Mas enfim, a gente usa essa expressão grandes homens de Deus porque fizeram grandes coisas de fato. Existem vários casos assim de homens que, cara, né, onde passavam, fizeram um trabalho excepcional. Então teve aí o Ravi Zacarias, né, que era um grande apologeta e evangelista também a nível mundial. Quando o cara morreu, foi descoberto ali todo, né, um emaranhado de pecados sexuais daquele sujeito, inclusive até crimes, né?
E aí vem a dúvida, caramba, e tudo que ele falou cai por terra, não cai por terra? Agora há pouco, o pastor Agnaldo Betti, né, eu nem conhecia, mas percebi que era um cara que era muito conhecido a nível do Brasil, né, que ele tinha um canal, acho que era canal EBD, acho que até derrubaram o canal, uma pena, porque vocês vão entender. Vocês vão entender por que eu digo que é uma pena. E aí foi descoberto ali um caso de pornografia infantil, ele compartilhando e tudo mais, o cara foi preso ali, foi preso em flagrante, né? Deus usa esses caras. Por que isso acontece? Porque essas pessoas passam pela igreja, nós sentimos a presença de Deus quando eles falam, a gente sente que o Espírito Santo toca a igreja quando eles falam, por onde eles passam é uma bênção, mas depois é descoberto toda uma farsa. O sujeito vivia em pecado sexual. E talvez você sinta que isso também acontece com você. Eu sentia que também acontecia comigo. Eu vou compartilhar um pouco mais da minha história, mas antes eu quero compartilhar um texto aqui com vocês, que é Romanos, capítulo 11, verso 29. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Qual o contexto? O apóstolo Paulo está falando sobre a salvação, tanto para judeus como para gentios, e ele vai deixar claro, mesmo que os judeus mataram o Senhor Jesus, mesmo que os judeus deram as costas para Deus durante anos e anos e anos e anos, ainda assim, os dons e a vocação de Deus para eles são irrevogáveis. Então, o que ele está dizendo ali? Deus ele não retira o dom, ele não retira a vocação por causa da pecaminosidade do sujeito. O que ele está dizendo basicamente é isso. E o que ele está dizendo é, cara, Deus te deu o dom, ele não vai retirar de ti por causa do teu pecado, mas a partir de aí é contigo e com ele. Tu vai ter que prestar contas sobre absolutamente tudo o que Deus te deu e o que ele deixou de te dar. Então, preste bem atenção. Que Deus ele usa mesmo o sujeito que está muitas vezes em pecado, mesmo o sujeito que com seus atos ele termina fazendo algo análogo a voltar a pregar Jesus na cruz do Calvário, se bem que nós não matamos a Jesus, ele mesmo deixa claro, ninguém me mata, eu mesmo entrego a minha vida voluntariamente. E a gente tem vários casos bíblicos de pessoas que, cara, estavam cometendo pecados absurdos, mas ainda assim, Deus foi fiel à promessa, ao dom e à vocação que ele deu ao sujeito. Isso não quer dizer que Deus estava aprovando o pecado do sujeito, mas o que isso quer dizer é que, cara, ele vai te usar, ele pode te usar. Ele usa Jacó e a primogenitura continua sendo de Jacó, mesmo ele tendo enganado seu pai e seu irmão. Mesmo ele sendo enganador, a primogenitura continua sendo dele. Você pega um caso, por exemplo, como Balaão. Balaão, quem era o Balaão? Era um profeta, mas um cara que amava dinheiro, né? Um cara mau. Balaão era um cara mau. E aí o que acontece? Balaque chama Balaão para que ele vá até ali onde está o povo de Israel, né? Às margens do Rio Jordão. E ele quer que Balaão amaldiçoe o povo de Israel, mas Balaão chega lá e Balaão doido para pegar no dinheiro, né, de Balaque. Ele chega lá e na hora que ele vai amaldiçoar o povo de Israel, o que é que acontece? Ele termina abençoando. Deus usa Balaão para quê? Para abençoar. Cara, Deus usou a jumenta de Balaão. Se Deus usou a jumenta de Balaão, ele pode usar você e pode usar a mim também. Certo? Então tem vários outros casos. Saul não deixou de ser rei a partir do momento em que ele peca. Deus permanece fiel à promessa dele. Permanece fiel. Mas isso não quer dizer que Deus agora aprova o que Saul faz só por causa da sua unção. Só por causa da sua vocação, só por causa do seu dom. Não, de jeito nenhum. Você está em pecado, você está errado. Ele envia, inclusive, várias mensagens ali para Saul, mas ele permanece sendo rei e ele permanece sendo ali ungido naquele momento, né? Então, Salomão também, depois de tudo que fez, Deus ainda usa Salomão, a sabedoria ainda está em Salomão, para que você perceba que Deus ele usa pessoas que estão em pecado, mas qual é o problema disso? E por que eu sempre falo, cara, você tem um cargo na igreja, você canta na igreja, você prega na igreja, você dá estudos bíblicos, você evangeliza, você tem esse dom de evangelizar e você está usando esse dom? Por que eu sempre digo o seguinte, cara, entrega o teu cargo por um tempo, vai te tratar e depois você volta a fazer exatamente o que você fazia antes. Por que eu digo isso? Sendo que Deus pode te usar, você pode sim pregar, você pode sim evangelizar, você pode sim fazer grandes coisas para Deus pela igreja estando em pecado. Por que eu digo para você entregar o seu cargo? Essa é uma recomendação que eu mesmo segui, tá?
Então eu terminei teologia, houve um momento quando eu entendi isso, eu disse, cara, eu vou parar de pregar. Por um tempo, eu vou pro banco da igreja, eu mesmo, voluntariamente, vou pro banco da igreja, eu vou me tratar e depois eu volto e ajudo no que for necessário. Por quê? Primeiro lugar, porque você pode correr o risco de... Bom, eu estou pregando, Deus está me usando, as pessoas choram quando eu prego, as pessoas são tocadas quando eu canto, as pessoas são tocadas, as pessoas caem no espírito, eu ainda falo em línguas, né? Tem a galera, né, mais pentecostal, diz assim, não, cara, eu já fui batizado no espírito, mas mesmo assim eu ainda caio na pornografia e masturbação. Qual o problema disso? É que você pode confundir as coisas. Como assim, Diego? Você pode dizer assim, cara, Deus me usa, mesmo eu estando na pornografia e masturbação. Então isso quer dizer que Deus aprova a minha vida. Porque senão, ele não me usaria mais. Esse é o primeiro problema. E aí o diabo vem no teu ouvido e diz assim, tá vendo? Cara, não precisa parar de se masturbar, não precisa parar de viver na imoralidade. Por quê? Deus está te usando do mesmo jeito. Deus está te usando do mesmo jeito. Este é um dos problemas, somente um dos problemas. E tem uma galera dentro da igreja que está vivendo no pecado e que já se convenceu de que são queridinhos de Deus. Por quê? Porque Deus os usa. Mas não esqueça disso, jamais. Deus usou uma jumenta. Se ele usou uma jumenta, ele pode usar você também. Ok? Agora, o segundo problema é o seguinte, é que quando a casa cai, brother, e em algum momento a casa pode cair, e a casa pode cair dentro da tua casa ou fora da tua casa. Muitos homens, e homem tem desse problema, ele só procura ajuda quando ele tá assim pelo pescoço, ele já tá totalmente ferrado, quando o casamento dele já tá praticamente destruído, quando a vida dele tá uma porcaria, aí ele pede ajuda, aí ele busca ajuda. Não é assim? É assim ou não é? Eu fui assim, certo? E aí qual é o problema? Aí o cara aparece e diz assim, não, cara, porque eu quero ajuda, porque eu quero mudar e tal, mas eu vou apertando o sujeito, e digo, não, mas peraí, por que você tá procurando ajuda só agora? Não, é porque minha esposa disse que ia separar. E eu não quero separar da minha esposa. Eu não quero perder os meus filhos. Eu não quero perder o meu trabalho. Não quero perder o meu cargo na igreja porque eu fui descoberto, né, cometendo ali imoralidade sexual. Vocês estão entendendo a gravidade disso aqui? Muitos só buscam ajuda quando a casa cai. E qual é o problema disso? Voltando lá à história, vocês lembram, né, do programa Está Escrito, lá na Novo Tempo. Caramba, quando eu ouço esse pastor, eu sinto a voz de Deus e tudo mais. O que é que vocês acham que veio no coração da minha mãe e de boa parte das pessoas que ouviam aquele pastor, sem muita maturidade espiritual, mas ouviam e sentiam a presença de Deus? E eu não duvido disso porque eu sentia, cara. Eu sentia a presença de Deus quando eu ouvia falar. O que é que vem no coração dessas pessoas imaturas? Tá vendo? Tá vendo? Me enganei de novo. Eu achava que era Deus falando, mas Deus não pode falar por meio dessa boca. Deus não pode falar por meio de um homem adúltero. Deus não pode falar por meio de um homem que se masturba, que vê pornografia, ou que vê pornografia infantil, né? Enfim, esse é o problema. O problema é que você traz um problemão para a igreja. Você traz um problemão para pessoas que não têm uma maturidade espiritual para entender que muitas vezes Deus usa o cara que está em pecado, mas Deus não aprova o pecado dele. Isso me faz lembrar, para terminar aqui esse vídeo, isso me faz lembrar a história do pastor Ricardo Santos, né? Que ele tem um canal aqui no YouTube. Eu acho que é Ricardo Santos o nome do canal dele. Inclusive, eu já fiz um vídeo fazendo um react a um vídeo que ele colocou na internet e tal, falando de como foi o processo dele perder as credenciais, a família. Perdeu tudo, absolutamente tudo. Por quê? Pornografia e masturbação. E aí ele menciona uma coisa naquele vídeo que ele gravou, e ele diz assim, tudo porque eu não quis buscar ajuda. Se eu tivesse buscado ajuda antes, talvez eu estou fazendo uma paráfrase aqui, né? Talvez eu podia até ter perdido ali o ministério naquele momento, mas não traria tanto opróbrio. Não traria tanto opróbrio. Nem para a minha vida, nem para a vida de outras pessoas. Porque é isso que acontece. Não, pastor fulano, esse pastor é usado por Deus, é um homem de Deus e tal. Descobre imoralidade sexual. Eu achava que Deus o usava. E aí pegam todos os sermões, pegam todos os vídeos, como creio que aconteceu aí com o canal da EBD, né? E derruba. Não, nada disso vale mais de nada. Nada do que foi dito antes vale de nada. E muitas vezes o cara foi usado por Deus para falar grandes verdades. Mas o que acontece? A vida dele dá um testemunho totalmente oposto. Cara, muda a tua vida. Faz um esforço, busca ajuda. Eu tô falando sério mesmo, cara.
Busca ajuda. Faz um esforço real. Sai dessa porcaria de pornografia e masturbação. E vem viver uma vida real. Ok? Esse canal está aqui para te ajudar. Nós estamos aqui para te ajudar a fazer uma grande comunidade para ajudar pessoas com vício da pornografia e masturbação. E mais uma vez, você tem essa luta e que é um passo a passo. Essa é a maneira como esse canal se mantém no ar, né? Vocês entendem isso? Porque, bom, viver de YouTube aqui no Brasil não tem como. Então, se você quiser participar do treinamento Liberte 2.0, é só clicar no primeiro link da descrição do vídeo ou do comentário fixado. E eu espero você lá. Deus te abençoe grandemente e até a próxima.